Querido, bendito, maravilhoso, está aqui o teu servo, meu Pai. Amém, Senhor. Acredito eu que será o Senhor falando sobre a boca dele. Amém, E Senhor. eu acredito que o pão que ele tem para os teus servos, meu Pai, é um pão quentinho. Então, usa ele com sabedoria. Dá, meu Pai, palavras. Amém, Senhor. Que ele venha, meu Pai. Uma palavra rema, uma palavra de sabedoria, uma palavra concreta. Que seja o Senhor falando sobre a boca dele. Então, nesse momento, meu Pai, que todo tipo de maldição, todo tipo de demônio bata em retirada agora e que proteja o teu servo. Amém, irmãos? Amém. Pai, é tua. Salve a igreja com a paz do Senhor. Meu Deus, que nervosismo, hein? Mas faz parte, né? Bom, hoje vamos falar sobre propósito e processo. A palavra está em Gênesis 37, versículo 5. Meu pior que você em casa lê, vê as letras normal, né? Quando chega aqui parece que elas vão... Falar da história de José, né? Essa palavra Deus me deu já faz uns 2 meses, né? E eu sempre venho meditando nela, né? E graças a Deus vamos falar, né, de José, uma história bonita, né? Uma história que motiva, né? Vamos lá. A certa noite José teve um sonho e quando contou esse sonho aos seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que ouça o sonho que tive, disse-lhes, e vejam só. Sonhei que estávamos amarrando um fecho de trigo no campo. Quando eu fechei, o meu fecho se levantou e ficou em pé. E os seus fechos o rodearam e se inclinaram diante dele. Até aqui. O que José teve aqui, né? Através do sonho, Deus mostrou para José o propósito dele, né? E quando ele falou esse sonho para os irmãos dele, os irmãos dele a ira ficou maior, né? Contra José, né? O que eu entendo nessa palavra, né? Que nem tudo que a gente sonha, né? Que a gente tem seus propósitos, né? Que a gente tem seu objetivo, a gente tem que andar falando, né? Nem mesmo para os de casa, né? Principalmente por de casa, né? Que às vezes a gente acha que o de casa é confiável e não é, né? É bíblico. Às vezes o de fora é mais confiável do que o de casa, né? E aí os irmãos de José se levantou contra ele, né? E os irmãos de José venderam, né? Venderam José para uma comitiva, né? E José foi levado para o Egito, né? Chega no Egito, né? Potifar comprou ele, né? E levou José para casa, né? Chegando José na casa de Potifar, né? A esposa de Potifar viu José e achou José um cara bonito, né? E começou a desejar José. E José, sempre evitando ela e ela tentando ter alguma relação com ele, né? E aí José, né, estava na bênção, estava com Deus, né? O foco dele não era cair, o foco dele era passar, ele já sabia que ele tinha um propósito, Deus tinha preparado um propósito para ele, né? E em nenhum momento José duvidou disso, né? Sempre acreditando, passando o processo, né? Quando a gente tem um propósito, não tem como evitar passar pelo processo, e o processo não é fácil, é doloroso, né? E mesmo assim, José não caiu, né? José permaneceu na presença de Deus, né? Isso prova pra gente, né? Em que sentido, né?
que quando a gente estiver passando por dificuldade, né, a gente não tem que ficar murmurando. A gente tem que colocar o joelho ficar de joelho, né? E pedir direção a Deus. Entendeu? Às vezes a gente chega para Deus, pede, né? Ah, eu quero isso, quero aquilo. Mas será que a gente está preparado para passar pelo processo? Né? Porque o processo não é fácil. Eu falo por experiência própria. Eu já sei o meu propósito na Terra qual é. Entendeu? Isso para mim está bem claro. Eu sei o que assim, eu acho que muitas pessoas não têm isso bem claro, uma clareza, né? Só que eu sei que meu propósito eu tenho que passar por um processo. Às vezes as pessoas vê assim, vê a gente, né, me vê e tudo, mas assim, eu falo para vocês por mim, né? Eu vou dar meu testemunho, né? Tem momento que dá vontade de desistir de tudo, né? De empresa, de família, de tudo, né? Mas aí quando você tá firme no seu propósito, né? É ele que te guia, né? Você vê muitas pessoas também aí com depressão, com ansiedade, é porque não tem um propósito claro. É que a pessoa não sabe para onde vai. Às vezes as pessoas falam, eu acredito em Deus. Será que você acredita mesmo? A primeira dor que você sente na unha, o que vai fazer? Murmurar, reclamar, né? E não é assim. Deus, quando coloca você no processo, coloca você numa prova, é porque Ele está te forjando ali, Ele está te fortalecendo. Porque quando você passar por esse processo, você vai ter maturidade, né? Só que você tem que suportar o processo, né? E nada que acontece nas nossas vidas é por acaso, né? Às vezes a gente culpa muito o inimigo, né? Só que na realidade não é o inimigo. Eu entendo quando eu falo por mim mesmo, né? Quando eu estou passando por uma dificuldade, não é o inimigo trabalhando na minha vida. Porque assim, vamos ser bem franco, né? A gente sabe quando está errado. A gente sabe quando está dando brecha para o inimigo entrar na vida da gente. Eu tenho certeza que cada um sabe que quando está passando por um processo difícil, né? Ele sabe quando é Deus e ele sabe quando é o inimigo. Porque o inimigo ele não tem poder sobre as nossas vidas, né? O inimigo não tem esse poder. Ele tem o poder a partir do momento que a gente dá legalidade para ele, né? E assim, a gente fica reclamando muito, fica murmurando, né? Mas assim, a gente tem que acreditar em Deus. A vida não é mil maravilhas, a gente não veio na Terra só para colher o melhor, né? A gente tem que passar sofrer também para dar valor, né? Quando a gente chegar no nosso propósito. É que nem você vê a história de José, né? Ele foi humilhado, né? Ele foi preso, ele passou por todo um processo dolorido, né? Mas Deus deu a vitória para ele. Em nenhum momento José desistiu. José virou governador, né? Abaixo do faraó era ele, né? Um cara que foi escravo, teve toda uma dificuldade, mas ele firme no propósito dele. Ele não desviou em nenhum momento. Isso significa o quê? É a gente olhar para dentro da palavra, né? Meditar nela, né? Eu falo por mim, às vezes não dá vontade de ler a palavra, né? Mas assim, fraqueza nossa, né? Porque está aqui. Tudo que a gente precisa está aqui, ó. Né? Então assim, a gente ter mais sabedoria, pedir para Deus, né? Sempre estar com Ele, porque Deus quem afasta a gente de Deus é a gente mesmo, né? Esse mundão do jeito que está aí não está fácil. Hoje, para a gente seguir o caminho de Deus, com essa tecnologia que tem aí, com todas essas... É muito difícil, né? Se você não estiver bem alinhado com Deus... E às vezes, assim, você vê, né, que... Cara, quem está próximo de Deus, ele pode até errar, né? Mas é mais difícil. Por quê? Porque quando você vê, você sabe, o Espírito Santo toca em você. Né? Você... Às vezes, eu vou fazer isso, fazer aquilo, ninguém está vendo, né?
Ah, fulano de tal não vai saber. Mas você não está prejudicando fulano de tal. Você está se prejudicando, porque Deus está vendo, né? E Deus toca. Quando você realmente está na presença dele, Deus, você sente, entendeu? Você não cai. E é o que eu vejo, assim, é a gente buscar a palavra mesmo, entendeu? E é muito gostoso quando a gente tá mesmo assim, que você vê, né? Que a gente tá no caminho, que nem você vê, um culto de quinta-feira. É quase ninguém vem. E eu falo pra você, pra mim é uma benção. As quinta-feiras que eu não venho, eu sinto falta mesmo, sabe? Eu não. Eu acho, vou ser bem sincero, pra mim o culto de quinta-feira é melhor do que o de domingo. Eu vejo os irmãos pregando aqui, né? Você vê que é Deus usando. É que nenhum de nós aqui tem um preparo. Você vê que no domingo, os pastores que sobem aqui, eles são preparados, né? Eles já têm, né? Eles têm fundamento, né? Eles falam, mas você vê que na quinta-feira, quem sobe aqui fala de coração, porque é que nem eu mesmo. Eu venho meditando na palavra, venho, mas quando eu subo aqui, cara, parece que tudo aquilo que eu fiquei uma semana estudando some. E você começa a falar de coração, não tem como você. E eu vejo que é Deus falando, é Deus usando, né? E você vê que o pessoal não dá valor ao culto de quinta-feira. E para mim é uma benção, entendeu? Para mim é uma benção estar vindo na quinta-feira, ver os irmãos pregando, ver Deus usando, e usa mesmo, tá? Que já teve palavra que pregaram aqui na quinta-feira que eu me inspiro muito, entendeu? Eu sinto a presença de Deus aqui, né? E o pessoal não dá valor. Mas é assim mesmo, o importante é que a gente tá aqui, né? Mesmo com a timidez, mesmo você gaguejando, você tá honrando Deus, porque subir aqui, né? Subir aqui não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. E essas oportunidades que os pastores dão para a gente, principalmente a pastora Beth, o Giba, que se disponibiliza a vir toda quinta-feira, isso eles, não sei se é essa palavra que eu devo usar, mas eles, não é que incentiva, mas eles forçam a gente a meditar na palavra. Força a gente, assim, se aproximar mais de Deus, porque você não vai subir aqui simplesmente, vou pegar a Bíblia, vou abrir aqui e vou... Não, você se prepara antes para subir, né? E isso também vai dando oportunidade para a gente lá na frente, né? Quem sabe a gente não virar um pastor, começar a pregar a palavra, meditar mesmo na palavra, né? Isso é uma oportunidade que Deus está dando para a gente, né? E a gente não tem que fugir, não. Mária, eu sei que é difícil, né? Mas a gente não pode fugir, não. A gente tem que aproveitar a oportunidade. Nem que você suba aqui e fale 3 palavras, mas já está valendo. Você venceu o seu nervosismo. E é isso que o inimigo quer. Ele vai colocar seta no seu coração ali, já, né? Fica manipulando você, falando que você não é capaz, você não consegue. E consegue sim. Todos que iniciaram tiveram que dar o primeiro passo, né? E, meu, isso é muito, muito gostoso. Quando você sobe aqui, é difícil? Mas quando você começa a pregar, eu reflito, eu me vejo há 10 anos atrás, né? Que, meu, se mandasse eu pegar um microfone, eu acho que eu desmaiava. Eu não vou dizer para vocês que eu não estou nervoso aqui, né? Mas estou aqui, né? Se a gente vê aqui e faz a oração, meu, é uma palavra que a gente libera para os irmãos, né? E não pode desistir, Mária. Tem que ir para cima mesmo, tem que orar, pedir direcionamento a Deus, entendeu? A gente vai ficar nervoso, fica, mas assim, tá fazendo a obra de Deus e Ele vai te dar, não só para você, como para mim, para qualquer um, entendeu? A gente tem que acreditar e aproveitar, né? E assim, a palavra que Deus me deu é curtinha, mas é o que tocou no meu coração em falar, né? E assim, agradecer a oportunidade, né? Agradecer a Deus por Ele estar dando esse fôlego de vida para vir aqui, né? Que tudo é para Ele.
honra e glória dele, né? E eu vejo assim que esses dias mesmo a gente tava conversando, tem um pessoal que trabalha lá comigo lá e a gente conversando, né? E infelizmente tem um rapaz que ele trabalha com a gente e ele não acredita muito em Deus, né? E eu falei pra ele, olha, cara, eu lamento, né? Eu lamento você não crer, mas se você for analisar a sua história de vida é Deus trabalhando na sua vida, é só você que não tá vendo. E a gente começou a conversar, né? E quando pensei que nós já estávamos pregando para ele, né? Só tava nós dois conversando, né? E comecei a pregar mesmo para ele. E eu já percebi uma mudança dele, né? Eu percebi uma mudança. Mas aí é onde eu falo, né? É o que eu penso, né? Se hoje eu não tivesse aqui, né? Nas mesmas dificuldades, tem hora que a gente pensa em desistir, né? Mas assim, a gente querendo ou não, quando a gente está na presença de Deus, você faz diferença na vida dos outros. Porque quando você pega uma pessoa dessa, né? Você tem bagagem para falar. Mesmo a gente sentado aí, ó, né? A gente está aprendendo, né? E eu acredito que é isso que Deus busca na gente, é você trazer alma para Ele, entendeu? Às vezes a gente fala que está no banco, tudo certinho aí, mas quantas palavras a gente está pregando aí fora? A palavra do Senhor na vida de alguém que está precisando, né? E às vezes você fala assim, eu sou... E você tem que ser referência mesmo. Às vezes, assim, você está no meio desse povo, né? Desse mundão, pessoal fora da igreja, né? Mas você vê a carência da palavra do Senhor. E muitas vezes eu falo para você, muita gente, às vezes não está na igreja é por falta de conhecimento, é por falta da palavra mesmo, não sabe, acha que está na igreja católica é o caminho correto, entendeu? Não é julgando a religião, mas assim, é falta de conhecimento, né? É aquele rapaz mesmo que veio aqui com a gente mesmo, Gibo, ele é católico, né? Só que eu falo para ele, você é um católico que é mais evangélico do que eu, que estou dentro da igreja todo dia, né, no evangélico. Ele, por quê? Eu falei, é a sua fé. Eu falei, infelizmente é que você não acordou para a vida ainda, né? Mas quando Deus vai tocar no seu coração e você vai conhecer a palavra do Senhor correto, né? Ele vê, né, André? Às vezes ele fala pra gente, ele prega pra gente assim, e ele é católico, né? Só que assim, como a gente tá próximo e tá convivendo, você vê, é o quê? Talvez tem mais fé do que a gente que sabe a palavra de Deus, né? E você vê que assim, que é falta de conhecimento mesmo, é falta de ter uma aproximação da palavra correta, né? Mas assim, a gente acha que está na igreja assim, é perca de tempo, eu estou indo ali, mas não é. Ali é o fruto que Deus está colocando no nosso coração, que no futuro vai crescer e vai dar fruto. É que nem nós mesmos. Olha para nós hoje aqui, né? Há uns anos atrás, quem era nós? Quem era que subia aqui, né? Hoje a gente está fazendo isso, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus e o temor que a gente tem, né? Bom, é até aqui, Giba. Foi o que Deus tocou para mim falar, eu estou falando. Quem dera. Quem dera, Giba. Às vezes Deus fica com alguma coisa, né? Não é? Jesus é bom, né, Barão? Demais. Sem ele nós não somos ninguém. Nada. Então, olha, ó, fez até um esboço. Maravilha. Você faz o esboço, mas quando chega aqui não. Não sai nada. Nada do esboço. A pastora também é assim. Ela estuda, rabisca desse. Segundo ela, diz que não usa nada disso aqui. Então você está no caminho certo. Não é não? Eu não conheço ninguém que usa todo o esboço físico. Não conheço. Você conhece? Eu também não conheço. Então, Deus é bom, né? Maravilhoso. José diz que José era a exemplificação de Cristo, né?
Jesus. E diz que José, quando ele se mostra aos irmãos dele, ele diz que ele revela até o que ia acontecer lá na frente. Além de tudo, ele era um visionário, um profeta. Mas é bom. O livro de José é maravilhoso. A gente tem que aprender. Cada capítulo da Bíblia tem muita coisa para aprender, viu? E que a gente possa estudar mais José, que tem mais coisa, tem mais segredo que ele quer. Tem o segredo da administração que você precisa aprender, que José vai te mostrar. Né? O livro de José é bom por isso. A grande administrador de Deus. E querendo ou não, sabia? Ele era um grande investidor de Deus também. Investimento a futuro. Ele previa os tempos, né? Como Davi tinha lá as tribos de Isacar e Zebulon, que previa os tempos, entendia dos tempos. José também conhecia os tempos. Quem que você acha que deu para ele aquele... Você arrecada, paga 60, fica com, né, 40. Quem que você acha que foi que falou para ele fazer isso? O próprio Deus. Então, ele é exemplo de finanças, o livro de José. Aprenda mais com José, porque José tem muito a nos ensinar. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe sua vida. Domingo que vem teremos o pregador, conferencista, Vitor Henrique pregando no culto de domingo. Eita! Amém, querido? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. O conferencista Vitor Henrique